nova geração. Sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Para não ter que errar, é preciso refletir. Comunicação construir nos relacionamentos, que hoje, neste momento, as conversas são demais. Pelas mídias sociais, já não há mais sentimento. Somos uma nova geração, construímos ponte virtual, quebramos contato real, quase não se faz oração. Na mesa para refeição, já não consegue assentar, com a família a conversar, porque falta o assunto. Qualquer dia ainda conto como faz para melhorar. Eu sou a poeta cordelista Aurineide Alencar. Estou ministrando essa oficina de literatura de cordel, que é patrocinada pela Lei Aldir Blanc e a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje eu vou falar sobre a estrutura da literatura de cordel, as regras básicas da literatura de cordel. Então, que é sobre ritmo, rima, métrica e oração. Então, isso aí é obrigatório existir para que o texto seja considerado um cordel. O cordel brasileiro, o nosso cordel. Bom, então, vamos ver a noção básica da estrutura, no caso do texto da literatura de cordel em si. Então, aqui eu coloquei algumas noções básicas sobre métrica, rima, né? Como eu já falei em momento passado aí, que existe uma regra para se escrever o cordel, né? A estrutura dele, que é formada em ritmo, rima, métrica e oração, é obrigatório existir dentro da literatura de cordel, né? Então, quer dizer, você vai ter uma história em si que você vai ser contada. A partir dessa história, você vai ter que começar a desenvolver suas estrofes, e essas estrofes suas, você pode escolher alguns estilos de estrofe, né? Que no caso, muito antigamente, antes, vamos dizer assim, dela existir no Brasil, ela foi usada como quadras, né? Porém, hoje em dia não se usa mais escrever o cordel em quadras, é a partir das cestilhas. Alguns estilos que a gente fala tipo literatura de cordel, que as pessoas podem escrever em sextilha, setilha, oitavas, quadrão, décimas, martelo, esses tipos aí. Porém, alguns estilos desses, eles são usados em meio oral, que é a literatura oral pelos repentistas, né? Que é no caso dos martelos, dos galopes, essas coisas assim, é pelos repentistas. Agora, o que é feito pelo cordelista, que no caso chama-se cordelista de bancada, que é aquele que escreve o cordel em si, foi, no caso assim, é uma opção que se faz, não é obrigação, mas que é usado principalmente a sextilha, setilha ou décimas, tá? Então, vamos ver aqui. O que é a literatura de cordel em si? Você sabe que ela é uma narrativa poética e ela tem que existir essas regras que eu acabei de falar, né? Em cada verso dela. Porém, se você pode escrever um texto que ele seja um texto popular, mas ele não vai ser um cordel. Por quê? Se ele não tiver a métrica, ele não vai ser um cordel, ele vai ser um poema popular, mas não é um cordel. O cordel, obrigatoriamente, tem que haver a métrica. Para se escrever a métrica, que eu vou estar explicando no próximo momento,
que é quando a gente vai produzir o cordel em si, né? Aí eu vou estar explicando mais detalhadamente como você vai conseguir essa métrica. Então, as estrofes, né? Elas têm que ter um sentido completo dentro daquela estrofe, né? E quando você vai escrever um cordel, uma história em si, uma estrofe ela tem que estar dando continuidade naquele sentido para você dar uma continuidade na próxima estrofe. Essa narrativa ela tem que ter começo, meio e fim. É igual como se você fosse escrever um texto em prosa. Só que a diferença é que você vai escrever em verso. Então, aqui nós temos o texto. Eu vou ler uma cestilha para vocês terem ideia de como fica no cordel. Toda vontade de amar sobrevive à tempestade. Quando o sol beija no rosto, aumenta aquela vontade de andar descalço na areia em busca da liberdade. Então, essa estrofe foi tirada do poema chamado Namoro de Verão, de Aurinei de Alencar. Vou ler uma setilha. Humildade é uma virtude que mostra a capacidade. Reconhecer suas falhas ou sua dificuldade. É como agir com modéstia na saúde ou na moléstia e ter a simplicidade. Foi tirado de um poema chamado Guardando Valores, também da minha autoria. E uma décima. A natureza aflorou, fez nascer um sentimento, por todo o merecimento do momento que sonhou, onde a semente plantou de paz e muita harmonia. No mundo pós-pandemia não tem doença nem dor, pois nele somente o amor brilha como a luz do dia. Essa décima foi tirada de um poema chamado Mundo Diferente, também da minha autoria, e foi escrito agora nesse período de pandemia, que seria o meu sonho, o que eu penso depois da pandemia. Então, aqui eu falei sobre o verso, né? Vou falar um pouco sobre a métrica. A arte que ensina os elementos necessários à feitura de versos medidos, sistema de versificação particular a um poeta. Uma sílaba poética é diferente de uma sílaba comum. É possível unir as duas ou mais sílabas ou fonemas em apenas uma sílaba poética. Portanto, para o poeta conseguir fazer a sílaba poética, ele precisa antes dominar as sílabas gramaticais, tá? É preciso estudar gramática, saber entender sobre separação de sílabas, tal, para poder você chegar ao ponto de entender como fazer essa sílaba poética. A sílaba poética, ela é pronunciada como ouvimos os versos. Por isso é uma sonoridade, ela é importante no verso metrificado. A essa contração dá-se o nome de crase ou elisão, e só se conta as sílabas até a última sílaba tônica da palavra. As sílabas tônicas das últimas palavras, onde termina a contagem das sílabas métricas, e as sílabas sublinhadas são as que contam formando a última sílaba da palavra. Na literatura de cordel, geralmente usa-se os versos de 7 sílabas, que são chamados também de redondilhas maiores, e os versos de 10 sílabas, que são os decassílabos. Então, esses redondilhas maiores você usa, né, para contar o verso de cada estrofe. O que é a rima? A rima é a identidade de um som na terminação de 2 ou mais palavras, que rima com a outra. Então, as rimas, existe uma classificação para as rimas, que são chamadas de rimas ricas, rimas pobres, rimas toantes, rimas consoantes. E também a gente é preciso estudar um pouco sobre isso aí para poder você conseguir entender o ritmo
de cada verso e de cada estrofe. O que é uma rima rica? A rima rica é quando a palavra, ela existe poucas palavras no vocabulário, ou rimas raríssimas. E quando você escreve aquela sua estrofe e você faz uma variedade na gramática, por exemplo, você vai usar ali aquelas palavras, um substantivo, um adjetivo, um verbo. Então, você vai dizer que você vai ter um verso, uma estrofe com aquelas rimas ricas. Agora, quando você escreve o mesmo tipo gramatical, por exemplo, você vai usar um verbo e você vai rimar usando o verbo, aquilo ali quer dizer que é a rima pobre. Por quê? Porque existe uma abundância muito grande com o verbo, né? Então, se você usa essa terminação naquela sua rima, é uma rima pobre, é um verso, uma estrofe com rimas pobres. As rimas toantes são aquelas que só há identidade de sons nas vogais, a começar das vogais tônicas até a última letra ou fonema, ou algumas vezes só nas vogais tônicas. Exemplo, fuso, veludo, que no caso essas rimas aí não é usada no cordel, tá? Rimas consoantes, as que se conformam ligeiramente, inteiramente no som, desde a vogal até a tônica, a última letra ou fonema. Então, no caso, fecundo, mundo, antigo, contigo, nesse caso, é o que é usado na literatura de cordel. Então, você pode usar essa rima no cordel, tá? Temos que ter maior cuidado com as palavras estrangeiras, porém podem ser usadas igual discute, orkut, batuque, notebook e assim vai. Outro cuidado que você precisa ter com as rimas é, no caso, vamos dizer, rimar o U com L. Aí não é permitido essa rima, tá? Por exemplo, você vai colocar saiu o Brasil. Não dá, não pode. Não existe essa rima, entendeu? Mel, chapéu, não existe essa rima. Singular com plural, também não pode existir essa rima. Ou é singular ou é plural, tá? Então, era isso aí que eu queria falar um pouco sobre essa estrutura básica da literatura de cordel, né? Você, então, fazendo um apanhado geral, você vai escolher quando você vai escrever um cordel, você vai escolher qual é o estilo de cestilha que você vai escrever. Então, se você vai escolher uma cestilha, você vai escrever o seu cordel do início até o final em cestilha. E existe também um número que se usa para escrever os folhetos. Então, por exemplo, eu posso escrever um poema estilo literatura de cordel, porque eu usei aquele estilo de ritmo, rima, métrica e oração. E eu escrevi um poema que é pequeno, que vai ter 8, 10 estrofes. Mas o folheto de cordel não quer dizer que seja obrigatório, porém aqueles que mais, vamos dizer assim, que ficaram para sempre na história, que hoje são considerados clássicos da literatura de cordel, eles são numerados em no mínimo 32 estrofes para ser considerado um folheto de cordel, tá? E esse folheto você pode estar escrevendo, como eu já falei, sobre N conteúdos, e também tem os romances. Aí, no caso, os romances, você já vai ter, né, uma história assim. Todo mundo, logicamente, precisa entender o que é um romance. Se você entende o que é um romance na literatura, você vai entender o que é um romance naquela literatura de cordel também, tá?
Aí o romance ele já passa a ter mais estrofes do que, no caso, o simples folhetinho de um outro conteúdo.